Muito bem, gente. Olha, o Brasil abriu cerca de 2,5 milhões de pequenos negócios apenas no primeiro semestre desse ano. Isso representa um crescimento de 23% em relação ao ano passado, segundo o Sebrae. Os microempreendedores individuais, também são conhecidos como MEIs, eles lideram com 77% das aberturas e micro e pequenas empresas cresceram 17% no mesmo período. Um dos fatores de crescimento, segundo especialistas, está ligado principalmente às tecnologias, desemprego e busca por autonomia. O especialista em alta performance, Rafik Júnior, ele comentou o que está por detrás desse número. Vamos ouvir o que o nosso especialista, o Rafik Júnior, falou pra gente? Dois dados importantes. O primeiro dado é abertura de 2,6 milhões de pequenos negócios. Quando você observa esse lado, o que distingua, por que essas empresas abrem com tanta frequência e com tanta velocidade assim, dizendo que o público está saturado de programas de governo. Então a população está de saco cheio, a verdade é essa, de ser sustentada pelo governo. Então buscar o seu próprio meio de sustento e o seu próprio braço de trabalho é o que leva esses pequenos empresários a refletirem sobre a dependência do país. Então, se eu preciso sustentar minha família, se eu preciso sustentar os meus negócios, eu preciso abrir meus próprios negócios para poder ter previsibilidade e viabilidade nos negócios. Então, eu sou responsável pelo meu próprio sustento. Partindo para esse cenário em que 2,6 milhões de pequenas empresas foram abertas, só no primeiro semestre, é incrível, isso é um recorde. Mas aí vem uma segunda pergunta aqui, né? E de acordo com os dados do Sebrae também, pesquisa do Sebrae, 29% fecha até 5 anos. O que me diz aí numa comparação de um número tão expressivo de 2,6 milhões de empresas que abrem no primeiro semestre e aí, em seguida, 29,5% fecham até 5 anos. Primeira coisa, as pessoas querem abrir negócios e acham que abrir negócios é a solução para tudo. Sem preparo, sem estrutura, sem pesquisa, sem saber aonde vai seguir, qual que é o segmento que elas querem abrir. Então não tem uma pesquisa preparatória antes para você poder entender qual que é o nicho do mercado que você vai entrar, qual que é a sua habilidade principal como empresário, o que eu posso entender de negócios, qual que é a minha habilidade principal para eu poder plugar isso em alguma coisa que eu vou futuramente abrir para eu dedicar o meu tempo aí para esse negócio fortalecer e expandir e evoluir. Então assim, primeira coisa, qual que é o seu ponto forte? Segunda coisa, pesquisa de mercado. Terceira coisa, aonde é o nicho de atuação que eu quero resolver, que eu quero abrir meu negócio. Quarto ponto aí importante, qual que é a dor, e aí é muito importante, qual que é a dor que você vai resolver do mercado? Qual é a dor que você vai resolver do mercado? Então não é só simplesmente abrir o CNPJ e sair tocando um negócio e daqui a pouco vai quebrar porque não tem estrutura, não tem processos, não tem gestão. Então, primeiro cenário é esse. Segundo cenário, como evitar que tantas empresas fecham as portas até 5 anos aí? Primeiro, estruturando um caminho claro. Estruturando o seu negócio, o modelo de seu negócio, para poder fazer com que esse negócio ele tenha solidez, né? Ele tenha robustez e ele seja um negócio lucrativo. Né? Porque, afinal de contas, o negócio ele precisa ser lucrativo. Né? O empresário, eu costumo falar que aqui, principalmente aqui em Brasília, tem muito empresário CLT, que sai do CLT para abrir uma empresa, mas fica preso na própria empresa, escravo do seu próprio negócio. Então aqui a reflexão é 2 cenários. Por um lado, abre muitas empresas e por outro lado, fecha muitas empresas. Então eu quis trazer esses dois pontos de vista aí para trazer para vocês um esclarecimento por que abre tanta empresa e por que fecha tanta empresa. Então, primeira coisa, despreparo total do empresário antes de abrir seu negócio. E segundo, não tem como manter o seu negócio ativo, o negócio vivo, se eu não preparo o negócio, se eu não estruturo o negócio, se eu não tenho um modelo de negócio, gestão do negócio, processos internos. E aí é muita coisa que envolve isso, mas é uma solução, é um cenário legal, bacana, importante, que as pessoas estão tendo mais clareza e mais nível de consciência e dependendo do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Muito importantes aí a respeito justamente dessa questão, né, dos novos negócios, né, pessoal? A gente sabe que realmente
É complexo você abrir um negócio no Brasil, porque além de a gente contar, claro, com uma carga tributária que é alta, não tem jeito, não tem para onde fugir. Você ainda tem que contar ainda com outros fatores que muitas vezes podem atrapalhar o seu negócio. Então é importante que você busque por qualificação profissional, que você aprenda, entenda como o seu negócio funciona, né? Quais são os pontos que você precisa, enfim, atingir, os objetivos que você quer atingir, enfim, para você poder ganhar o seu dinheiro, para você não ficar refém do seu próprio negócio. Que é como ele falou, não adianta você abrir um negócio e virar um CLT do seu próprio negócio. Trabalhar 24 horas por dia dentro dele. Você precisa, de alguma maneira, conseguir recursos suficientes para que as pessoas também possam fazer, para que a parte que você domine do seu negócio, você faça. E deixar os outros processos e as outras partes com as outras pessoas. Isso é muito importante, de fato. Então, Rafik, obrigado aí pelas informações, por esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito nesse dia de hoje. Mandar um abraço, então, para o Rafik aqui, que é o nosso especialista, tá certo?